Vai começar na próxima semana, mais precisamente de 2 a 6 de julho, a 5ª edição do Balcão de Negociação aqui em São Luís. É a 5ª aqui em São Luís, mas já acontece em outros municípios também, que a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Mas esse é o assunto que nós vamos discutir hoje. E quem veio conversar comigo sobre tudo isso foi o doutor Alexandre Abreu, que é o juiz coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer. Então vamos tomar café? Vamos. E conversar. Claro, sempre porque bom. Eu disse que essa é a 5ª edição. Se a gente diz que um projeto está na 5ª edição, a gente pode dizer que ele está sendo bem sucedido? Dá para fazer uma avaliaçãozinha assim rápida desse percurso todo desse projeto? Então, Elda, olha só, há por parte do Tribunal de Justiça do Maranhão uma sensibilidade com relação às necessidades da sociedade. A renegociação de dívidas é uma dessas circunstâncias. Muitos brasileiros encontram em situação de inadimplência e precisam de um momento, uma oportunidade para resolver suas pendências financeiras. O balcão de renegociação é um espaço extremamente bem-vindo, as pessoas aproveitam bastante e a gente percebe, pelo fluxo de pessoas, pelo volume de negociação, que é uma experiência bem-sucedida. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Você começou há 5 anos, né? Está na 5ª edição, acontece uma vez por ano? Duas vezes. 2 vezes por ano, é isso. Nós estamos na 5ª edição. De lá para cá, as coisas mudaram um pouquinho. A situação econômica apertou um pouco mais, a gente tem um endividamento um pouco maior da população. Com isso, esse balcão de negociação, ele está recebendo mais gente? Olha só, o que nós estamos percebendo, inclusive, dentro dessa experiência do balcão? O que nós começamos isso em 2006 com a Semana Nacional de Conciliação, foi mostrar para a sociedade que existem outros mecanismos, outras formas de resolver problema. Então, quando nós iniciamos com a Semana Nacional de Conciliação, logo em seguida, essa experiência foi se renovando, se ampliando e passamos a ter mais portas, mais recursos, mais tecnologia à disposição para conciliar. Com a renegociação não está sendo diferente. Quando nós começamos o balcão de renegociação, havia uma certa preocupação do cidadão de apresentar-se para negociar dívida, havia alguma dificuldade das empresas em abrir portas para facilitar negociações e não serem bem-sucedidos. A partir do momento em que nós conseguimos romper essa barreira, esse isolamento, o que nós estamos assistindo é que isso vem fluindo independentemente das ações do governo, o que é muito bom. Está quase caminhando sozinho? Pois então, é isso que a gente nota. O cidadão aprendeu que melhor do que deixar a dívida ficar rolando é encarar ela de frente, sentar e buscar melhores formas de negociação. Ao mesmo tempo, as empresas que se fechavam para negociar e só deixavam as dívidas aumentando e não recebiam nada, perceberam que se também não flexibilizar, não sentar com o cliente, não fizer abatimentos, não fazer melhoramentos de propostas, também não vai receber. Então, vamos dizer assim, era uma turra que não levava ninguém a resolver seu próprio problema. E conversamos e convencemos que poderia ser modificado. Então, hoje, a gente assiste o balcão acontecer como um evento que coroa já essa mudança de postura. De comportamento, né? Porque as empresas antes, você me deve, então você vai me pagar de alguma forma. Eu vou esperar porque você vai ter que me pagar. Se a sua conta hoje é R$800, quando você vier até uns 5.000, você vai me pagar. Hoje, essa mudança de postura, elas estão mesmo mais abertas? Quer dizer, o consumidor ainda vai atrás, claro, ele quem precisa ir atrás, que ele está devendo. Mas ela está bem mais receptiva? Tá sim. E nós temos alguns demonstrativos, inclusive de ordem legislativa. Olha só, a questão do endividamento não ficou só no comércio nem no judiciário, chegou no legislativo. O legislativo também percebeu que precisava tomar iniciativas. E nessas iniciativas nós assistimos, por exemplo, uma mudança da postura do cartão de crédito, que é o grande vilão do endividamento. É o grande vilão, afinal de contas, comprar é vamos dizer, é uma ação de inclusão social. Você é uma satisfação, não é? Também. Mas você percebe, Elda, que, por exemplo,
Para um jovem ou para um adulto, ter o celular de última geração, andar com as roupas da grife, ter um carro com ar-condicionado, são ganhos agora em época de Copa, televisão de última geração. É verdade. São ações que não apenas lhe traz uma satisfação pessoal, mas envolve uma inclusão social. É verdade. É um pouco complicado e eu não pretendo entrar no mérito emocional dessas questões. Mas o que me importa aqui é que essas inclusões às vezes levam as pessoas a tomar atitudes que depois comprometem a sua sobrevivência. Então, nós precisamos ter essa oportunidade, nós precisamos desse reconhecimento de enfrentamento dos problemas e uma solução amadurecida. E foi isso que o Congresso fez. Chegou e disse, olha, a dívida do cartão está impagável, vamos congelar a dívida do cartão, fazer uns juros diferenciados e fazer ela em forma parcelada fixa. O que acontece hoje? Nós vamos falar sobre o que acontece hoje no próximo bloco. Eu vou lhe interromper, eu vou fazer um rápido intervalinho aqui e a gente volta já já para ver como é que funciona hoje e quais as facilidades que são oferecidas para quem acabou se enrolando com o cartão de crédito. Já já. Voltamos, vamos continuar falando aqui sobre esse balcão de negociação. Eu lhe interrompi, mas eu vou dar de novo o direito da palavra. A gente estava falando nessas, vamos dizer, nessas novas metas, não metas que a gente pode dizer, esse novo comportamento do cartão de crédito que facilita agora um pouco a vida do consumidor, é isso? Exatamente. Olha só, Elda, o que o cartão de crédito tem que é sua vantagem? A vantagem do cartão de crédito é uma negociação em que você, usando um crédito futuro, faz compras e normalmente essas compras ou já são parceladas na sua modalidade de compra ou na sua modalidade de pagamento. Acontece que, como é um exercício muito comum e esses pagamentos podem ser minimizados, eu acresço a eles um juros excessivo para compensar quem me emprestou dinheiro para eu comprar à vista. E esses juros excessivos é uma bola de neve que, com o tempo e outras consequências, outras ocorrências, como perda de emprego ou aumento da família ou dívidas preferenciais na área de saúde, acaba fazendo com que eu não consiga comprometer a renda como planejado e ela se avoluma. E esse crescer dela seria infinito. Então, a nova prática do cartão de crédito nos leva a uma consolidação da dívida. Eu estanco essa dívida para uma modalidade de pagamento. No momento em que eu estanco essa dívida para uma modalidade de pagamento, eu também tenho que mudar minha conduta de devedor. Esse que é o pedacinho complicado. Esse é que é o pedacinho complicado, porque mudar a postura de um devedor não é muito simples não, né? Não é, porque ele precisa ter consciência de sua responsabilidade. Mas entenda, se eu não mudar minha postura de devedor, eu vou ter uma dívida consolidada para resolver e ainda continuar usando o cartão de crédito, eu não vou pagar nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Então, na hora em que você faz essa negociação, que você, vamos dizer, estanca essa sangria que vinha de juros dentro do seu cartão, você vai ter que parar de usar esse cartão até que essa dívida esteja quitada? Existe essa possibilidade. Vai depender de cada valor de dívida, de cada banco, de cada negociação. Mas, em princípio, sim. E existe hoje um compromisso de responsabilidade social das instituições financeiras. E essa responsabilidade social das instituições financeiras passa justamente pelo uso do crédito com responsabilidade. É necessário que as empresas assumam um papel de modificar sua postura de estímulo à gastança, ao consumo, para um estímulo à conscientização do uso. Porque, caso contrário, o número do endividamento vai levar o cidadão à perda de qualidade de vida séria.
Nós não temos ideia do volume que pessoas que pararam de pagar que tiraram filhos de escolas particulares, que pararam de usar planos de saúde, porque as outras dívidas consumiam direitos principais. Todo, né? Então você precisa ter uma responsabilidade financeira. Dá para ver bem isso nesse evento, assim, quando as pessoas vão negociar, você percebe bem o que está sendo negociado, dá para traçar um perfil da pessoa, vamos dizer, da pessoa que precisa procurar esse balcão? Olha, dá-se. A primeira coisa que é interessante no balcão é o volume da dívida para identificar a categoria da pessoa que está usando ele. Então, quando nós temos negociações que chegam a R$30 iniciais e terminam com R$6, ou temos dívidas que ultrapassam aqui 1 milhão originariamente e que chegam a 600 mil, a gente percebe que é um evento que atinge todas as camadas. E todas as camadas passam por seus momentos de dificuldade. Então, não é um evento que diria assim, é um evento que atinge as pessoas mais humildes. Não, porque quando a gente traz negociações, por exemplo, das empresas que vão estar lá negociando com o poder público impostos, quando eu trago pessoas físicas que negociam financiamentos imobiliários de alto padrão, eu estou atingindo camadas com algum grau de renda que também se acham em situações de negociação. Até porque o endividamento é democrático, né? Ele não escolhe muito essa questão de faixa salarial, né? Quem vier, ele aceita. Não tem esse negócio não, né? Afinal de contas, a sociedade é de consumo. É de consumo. E lá você tem 25 empresas presenciais para fazer essa negociação, mais de 400 na plataforma, é isso? Exatamente. O que acontece? Nós teremos presentes bancos, universidades, prestadoras de serviços como telefonia, energia, água, nós temos universidades, nós teremos condomínios. Então temos uma gama de entidades presentes e elas não estão apenas disponíveis a quem comparecer, e pode ser de outra cidade, de outro estado, mas elas também fazem um chamamento dos clientes para os quais elas já têm uma proposta de negociação. A própria empresa, a gente está no período antes do balcão. Exato. A própria empresa, ela pode começar a chamar os devedores, essa coisa toda, para aproveitar esse período? Articula isso, esse diálogo. E o que é interessante que a gente percebe, algumas empresas nos relatam, que muitos clientes não estão indo ao balcão, exatamente no Shopping Reunil, no período de 2 a 6 de julho, mas estão indo nas lojas, nas sedes, negociando as propostas melhoradas de dívida. Então, a gente atinge internamente todos que estão indo lá, atinge externamente aquelas lojas que estão presentes, aqueles parceiros presentes que são atendidos fora, e atingimos além, porque quando você... É um negócio que a gente falou de andar sozinha já, pois né? É. Quer dizer, nem precisam lá, já estão fazendo a negociação, já estão tendo os resultados que querem. Exatamente. O cidadão começa a perceber que ele tem o poder de rever as coisas. Entendi. O que ele precisa é só uma organização. Ok, então nós vamos fazer de novo dessa vez eu não lhe interrompi, mas vamos de novo fazer um rápido intervalo e a gente volta já para continuar conversando. Só um minutinho. Já estamos de volta aqui, vamos continuar falando sobre esse processo de negociação, que parece uma coisa complicada, mas que no fim a gente acaba arrumando e ajeitando tudo, tanto que ele já está andando sozinho, como o senhor falou, né? Mas mesmo assim, com essa possibilidade de utilizar a plataforma, de fazer independente lá dessa mediação, vamos dizer, do tribunal,
As pessoas ainda procuram muito, né? Até porque vocês colocaram agora num lugar bem estratégico, né, dona? Exatamente. Ficamos próximo dos 4 municípios da ilha, o acesso, o pessoal de São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar, Raposa. Exatamente. Bem ali naquela confluência do retorno da Coab, onde todos acabam passando. Então nós estaremos no horário das 10 às 20 horas, ou seja, atenderemos depois do horário do expediente, que é para justamente a turma que terminou o trabalho, dá uma paradinha lá, vê a situação e resolve seus problemas. Precisa fazer um agendamento? Precisa o quê para ir lá? Não precisa nada. Precisa estar devendo. Até mesmo quem não está devendo ou não sabe que está devendo, quando chega lá, nossa porta de entrada é a parceria com o CDL, que faz a consulta de SPC. Então, eu posso ir lá mesmo sem saber se eu estou devendo? Mesmo sem saber que está devendo. Chega lá, faz uma consulta gratuita e identifica uma pendência. Aí olha a surpresa, você está devendo. Pois é, e a grande alegria, que já pode negociar. Já é um ganho. Bom, né? Tá doença e o remédio. Já está lá tudo junto. Passa lá. Se por acaso você descobrir que você não está devendo, ótimo. Muito bom, voltar para casa é tranquilo. Se descobrir que está devendo, entra lá e renegocia. Pronto. Mas eu gostaria de falar com o senhor uma coisa que parece que não tem nada a ver com isso, mas que a gente vai encontrar um ponto em comum. É BNCC, a Base Nacional de... Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular. É isso. Isso. A gente estava conversando e eu fiquei tentando entender qual a ligação que teria uma base curricular comum para todo mundo com essa questão que a gente está falando. Endividamento, negociação, respeito ao consumidor, empresa. Como é que o senhor vê essa ligação? Olha só, Elda, uma das grandes preocupações que nós temos é com uma sociedade que aprendeu a delegar a responsabilidade pela solução dos problemas ao Estado. Então, a sociedade brasileira, durante muito tempo, entregou para o judiciário a solução do problema. De repente, o judiciário, assoberbado, tem a ideia de compartilhar com a sociedade, de transformar o cidadão no sujeito ativo na solução de conflitos. Mas quando nós fazemos isso, esquecemos de preparar o cidadão para essa atitude. Afinal de contas, não é uma atitude fácil, não é uma atitude simples. É necessário que o cidadão tenha a capacidade de pensar em estratégias, argumentar seu ponto de vista, compreender o ponto de vista do outro, para poder concluir numa solução criativa que atenda aos interesses de todos. E, coincidentemente, vem o Ministério da Educação trazer uma reformulação na educação. A Base Nacional Comum Curricular, que ficou pronta em 2017, começa a ser implementada a partir de 2018 por todas as secretarias de educação estadual e municipal para o ensino fundamental e ensino médio, vai fazer essa mudança de postura. Vai trazer a construção do cidadão do novo milênio, uma pessoa com a capacidade não apenas de ser defensora dos seus próprios interesses, mas capaz de argumentar, compreender os interesses dos demais e de ter uma visão de coletividade, imaginar como podem ser soluções dos problemas que façam benefício comum a todos. Quando você tem esse momento de reformulação da educação, da construção do novo cidadão, de uma mudança de sociedade, é muito importante que você traga para esse conceito a preocupação com esse cidadão em relação aos seus conflitos. Deixa eu só fazer aqui papel de advogado contra. Eu gosto Claro. muito de fazer esse papel. É bem-vindo. Se a gente começou em 2017, a gente ainda está no processo de implantação dessa base. A gente não está com uma projeção bem para o futuro, quer dizer, não seria nem curto prazo, médio prazo, longo prazo? Médio prazo e longo prazo, isso é inquestionável. Mas uma coisa que nós sempre tivemos um equívoco, Elda, quando a gente fala em política pública, a gente sempre pensa nas obras que dão resultados imediatos. Por exemplo, quando eu falo em política pública de saúde, eu vejo a vacinação, eu vejo a distribuição de medicamento como um grande evento. Mas se eu trabalhar saneamento, eu não vou ter o problema. Então, se nós pensarmos que a gente vai sempre estar combatendo o problema, a gente nunca vai acabar com ele. É verdade. Então, a ideia é trazer, a partir dessa reformulação social, um investimento de médio e longo prazo
mas que efetivamente vai impedir o surgimento do problema. Porque só combater problema nunca vai dar sucesso. Se a gente ficar só nessa ponta aqui final do problema, a gente não vai chegar nunca nessa aqui. E essa aqui nunca vai parar de funcionar, porque essa aqui está funcionando, né? Pois é. Preciso estancar essa aqui primeiro para que essa aqui não funcione. Pois é, eu preciso aprender a corrigir o problema, impedir que ele surja, porque só resolver o problema eu nunca vou ter força, porque ele sempre vai ser maior do que minha capacidade de solução. Entendi. Então, realmente, nós estamos com frentes, trabalhando aqui como balcão de renegociação, como plataformas digitais, como audiências de conciliação, inclusive com vídeo, como fizemos outro dia, uma videoaudiência de demanda de família, mas ao mesmo tempo investindo no futuro. Investindo no futuro, inclusive com o uso da tecnologia para compartilhamento de experiências. Nós vamos dar à sociedade a oportunidade de conhecer formas, mecanismos de como fazer a implementação dessas tecnologias de solução de conflitos no ambiente escolar, para que, apreendido isso, você não terá esse conflito adiante. Vou lhe dizer uma coisa bem legal que eu gosto muito de repetir quando eu falo sobre esse tema. A ideia desse projeto é transformar o cidadão de tal maneira que quando nós falarmos DR, ou seja, discussão de relacionamento, não seja visto como um momento crítico na união de um casal, mas sim uma etapa de melhoramento da construção de uma relação familiar. Então vamos mudar DR para EM, etapa de melhoramento. Então pronto, muito bem. Porque DR vai continuar sendo DR em qualquer situação, seja entre casais, seja entre empresa e consumidor, em qualquer situação. DR é conflito. Eu gostei. Etapa de melhoramento. EM, vamos ter uma EM, porque quem sabe, você sonha com esse tempo? Muito, muito. Com certeza esse é o nosso futuro. A gente só precisa ter fé e trabalhar por ele. Ok, então essa fé, esse trabalho, como a gente não chegou nesse nível de civilidade, de civilização, sei lá, a gente vai para o balcão de negociação, que vai acontecer na próxima semana. Você pode passar lá sem compromisso nenhum, como ele já falou, descobrir se está devendo ou se não está. Se não está, ótimo. E se está, aproveita, faz a negociação, se livra dessa dívida e pronto. Doutor Alexandre Abreu, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Elda, eu que agradeço. Um abraço a todos que nos assistem. E você já sabe que tudo isso que a gente discute fica sempre à sua disposição, é só você acessar o nosso site, todas as entrevistas vão estar lá à sua disposição, você vê a que você quiser, você revê a que você quiser também, está lá tudo à sua disposição. Mas todo dia eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, tá? Tchau!